Bom dia crianças, bom dia família. Hoje então a gente tem aula de língua portuguesa, né? A gente vai ainda continuar, a gente continua com esse sistema de aula à distância, então eu vai tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai ver hoje, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação das palavras. Como que se dá a formação das palavras na língua portuguesa? Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as palavras, elas são formadas por uma estrutura. Elas possuem pedacinhos que vão sendo aglomerados um no outro para formar outras palavras. O elemento principal de uma palavra, a parte mais importante da palavra, a gente chama de radical. Então, radical é a parte principal da palavra. É aquele pedacinho que vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, a palavrinha flor. Flor é radical, é a parte importante da palavra. A palavrinha flor, ela é formada só pelo radical. Há todas as outras palavrinhas que derivaram da palavrinha flor, por exemplo, florista, floricultura, florido, florescer, reflorescer. Todas essas outras palavras, elas vão possuir o radical, flor, vai estar no meinho, né? Pode ter alguma coisa depois, pode ter alguma coisa antes, mas vai ter o radical e os outros pedacinhos que a gente chama, que são prefixos ou sufixo, vão dar origem a outras palavras, tá? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês aqui, ó. Por exemplo, a palavrinha feliz. Feliz é uma palavrinha primitiva. Todas as palavrinhas que possuem só o radical, a gente sempre chama elas de palavrinhas primitivas. Todas as outras que vão surgir a partir deste radical, a gente vai dizer que são palavras derivadas. A gente costuma brincar, né? São da mesma família, mas nasceram, se originaram de uma primeira palavra, uma palavrinha primitiva, ok? Então, existem uma série de palavras na língua portuguesa, algumas primitivas e muitas mais derivadas, tá? Vou explicar para vocês agora como que se dá, então, esses processos de formação de outras palavras. A gente já viu que o radical é a parte mais importante da palavrinha e a partir do radical, então, existem alguns processos que dão origem a outras palavras. Existem dois principais processos, o processo de derivação e o processo de composição. Vou explicar primeiro de composição, porque ele é mais fácil, ele não tem tanta coisa para a gente entender. A gente diz assim, ó, o processo de composição, ele dá origem a outras palavras através de dois radicais. Por exemplo, a gente tem a palavrinha terça, que é um número, né? É um número fracionário, lá na matemática que a gente estuda. E a gente tem na língua portuguesa também a palavrinha feira, que é aquele lugar lá onde eles vendem produtos, vendem verduras, vendem frutas, vários outros produtos. São duas palavrinhas diferentes. Terça tem um radical, feira tem outra radical. E a gente tem um dia da semana que se chama terça-feira. Essa nova palavra, ela surgiu então através do processo de composição. O que é o processo de composição então? A gente junta duas palavrinhas que já existem, mas elas possuem radicais diferentes e a gente forma uma terceira palavrinha. Um outro exemplo, gira. O que é gira? Girar, né? Andar em círculo. E a gente tem a palavrinha sol. O que é sol? Aquela estrela que fica lá no céu, a maior estrela que tem na Terra, que ilumina a Terra. Duas coisas diferentes. Alguma coisa que gira e o sol. Então, dois radicais diferentes, que não tem nada a ver, né? Gira,
sol. Daí existe uma outra palavrinha na língua portuguesa que ela foi formada com a composição, juntou esses dois radicais e formou uma terceira palavra, que é uma flor chamada girassol. Às vezes, as palavrinhas que são formadas pela composição, elas podem ter um hífenzinho no meio, como é o caso da terça-feira. Mas, às vezes, as duas palavrinhas se encaixam tão direitinho que não precisa de hífen. Ela vira uma palavrinha só. Por exemplo, a palavrinha girassol. Tem dois S's daí, né? Porque a gente também já viu na aula passada que para o S ter som de S no meio da palavrinha, se ele tiver entre duas vogais, tem que usar dois, e o sol só tinha uma, mas quando a gente juntou com o gira, para formar a palavrinha girassol, então agora com dois S, mas é uma palavrinha formada também pela composição. Outros exemplos, guarda-roupa, com hífenzinho, né? Guarda, guardar alguma coisa, e roupa. Juntou duas, guarda-roupa, uma terceira palavrinha. Couve-flor, tinha couve, aquela folha verde, e existem as flores que a gente conhece. Daí surgiu uma nova planta que era parecida com a couve, tem a folha da couve, mas tem flor, então couve-flor, ok? Composição é facilzinho de entender. Agora existe um outro processo que também a gente usa para formar as palavras, que a gente chama de derivação. Que vamos partir daqui, ó, do radical. Lembrando, eu disse para vocês antes, que toda palavra tem um radical, que é a parte mais importante daquela palavra. Todas as palavrinhas que derivam, daí vem o nome, então, ela é formada pela derivação. Todas as palavrinhas que derivarem de uma palavrinha primitiva, a gente chama de palavrinha derivada. A derivação, ela pode se dar de duas formas diferentes. A primeira é chamada de derivação prefixal. Como que é a derivação prefixal também? Por exemplo, vai botar um exemplo aqui, ó. A palavrinha infeliz. Observem, ó. O radical está aqui, feliz, só porque ela ganhou aqui no começo um outro pedacinho, que a gente chama na língua portuguesa de prefixo. O que é prefixo? É um pedacinho que vem antes. Todas as palavrinhas da língua portuguesa que começam com pre ou pré, significa aquilo que vem antes, né? Pra gente gravar, ó. Pré-escolar é aquilo que vem antes da escola. Um pré-adolescente é antes da adolescência. Um pré-campeonato, um jogo que eles fazem antes do campeonato. Pré-natal, uns exames lá que a mãe faz, umas consultas antes de o bebê nascer. Então, sempre que uma palavrinha começa com pré ou pré, pra gente lembrar aquilo que vem antes. Então, se é prefixo, prefixo, ó, a parte fixa tá aqui, que é o radical. Prefixo, um pedacinho que a gente coloca antes, certo? Então, uma maneira de formar a palavra é essa derivação prefixal. Como tem a derivação prefixal, tem também a derivação sufixal, que seria parecida com essa, mas vejam bem. A palavrinha felizmente. Observem, o radical continuou, tá aqui o feliz, só porque agora a gente colocou um pedacinho depois, que a gente chama na língua portuguesa de sufixo. Prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Então, a palavrinha felizmente é uma palavrinha formada pela derivação sufixal. A palavrinha infeliz, ela foi formada pela derivação prefixal. E pode acontecer também uma coisa bem legal. Existem menos palavras, mas pode acontecer de uma palavrinha ser formada das duas formas. De derivação prefixal
prefixal e sufixal junto. Percebam na palavrinha infelizmente. Viram? Ó, era feliz, radical, depois ficou infeliz, botamos um prefixo, depois ficou felizmente, colocamos o sufixo, e aqui infelizmente, prefixo, radical e sufixo. E ainda existe, que é menos comum, mas também existe uma formação de palavra que a Pro vai colocar aqui, ó. Aí vocês vão dizer assim, ué, essa aí é fácil. É derivação com prefixo e com sufixo também. Tá aqui o radical e tem um pedacinho antes e um pedacinho depois. Esses dois tipos de formação aqui, eles acontecem, mas é bem fácil a gente ver quando que é derivação e quando não é. Tem umas palavrinhas na língua portuguesa que a gente diz que elas são formadas através da derivação parasintética. Aqui a gente chama de derivação prefixal e sufixal. Aqui, embora pareça, não é. Aqui é uma derivação parasintética. Eu vou mostrar para vocês por que é diferente e como é fácil de perceber. Olhem aqui. Quando é derivação prefixal e sufixal, se a gente tirar o prefixo ou o sufixo, a palavrinha continua tendo sentido. A palavrinha existe na língua portuguesa. Por exemplo, ó, infelizmente. Se a Pro tirar o in, fica felizmente, que existe, né? Se a Pro tirar o mente, fica infeliz. Então, as duas palavrinhas existem, então é derivação prefixal e sufixal. Agora, se a gente olhar a palavrinha entardecer, se a Pro tirar o en, tirar o prefixo, tardecer, existe? Não. Se a Pro tirar o sufixo daqui, entarde, também não existe. As duas palavrinhas, elas não existem sem o prefixo ou sem o sufixo. Então, nesse caso aqui, não é derivação prefixal e nem sufixal. É uma derivação parasintética, certo? É um pouquinho difícil de entender de começo, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que não é difícil não. É bem fácil assim, né? Só retomando então. A língua portuguesa ela é formada de várias palavras. Todas as palavras possuem um radical, que é a parte mais importante da palavra. A partir do radical, que é a palavrinha primitiva, podem surgir outras palavras, que são as palavrinhas derivadas. Elas podem se dar através da composição, quando a gente junta duas palavrinhas de radicais diferentes e forma uma outra palavra. Lembra que a Pro falou, né? Passatempo, guarda-roupa, guarda-louça, guarda-vida, quinta-feira, sexta-feira. E também ela pode acontecer através da derivação prefixal ou sufixal. Prefixal, um pedacinho que vem antes, sufixal, pedacinho que vem depois. Ou derivação prefixal e sufixal, se tem um pedacinho antes e um pedacinho depois do radical, que é diferente do que acontece em algumas palavras, que se a gente tirar o pedacinho de antes ou o pedacinho do final, ela perde o sentido, que daí a gente vai chamar de derivação parasintética. Qualquer dúvida, perguntem para a Pro no WhatsApp. A Pro vai estar mandando para vocês uma atividade, para a gente dar uma revisadinha nisso, para a gente ver se a gente conseguiu entender, tá? Beijinho, tchauzinho!